Bom dia, meus ouvintes. Como vocês estão? A HCA já selecionou as 20 pessoas para ir até o laboratório fazer uma excursão única e guiada. Nossos cientistas estarão trabalhando normalmente lá, enquanto o guia explicará o que está acontecendo. Terá uma sessão de aula de defesa pessoal para usar contra algumas anomalias, ensinadas diretamente por um profissional de combate tático. A data da excursão foi agendada para dia 11 desse mês. Tivemos mais notícias sobre as luzes de lanternas que piscaram na madrugada de ontem e na de hoje também. Mais pessoas puderam ver, e novamente o padrão. Disparos de flashes luminosos são emitidos em uma frequência regular durante as 2h58 até as 3 da manhã. Ninguém se atreveu a checar de perto o que são, e eu não recomendaria fazer isso. Mas a questão é, se forem pessoas, por que estão fazendo isso? O que buscam conseguir? E se não forem, o que são? Talvez nós nunca teremos essas respostas. A polícia voltou a procurar Nathaniel Buell, mas após a chuva, os seus rastros foram todos apagados. A sua aparência é de um homem alto, forte, mas não muito atlético, de pele parda e com um visual de uns 50 anos. Um cabelo curto e acinzentado. Ele tem uma barba rala e cinza também. Seus olhos são castanhos e tem um queixo quadrado. Sua feição é de um pessimista, que esconde dores por detrás dos olhos vazios que já presenciaram muitos horrores nessa vida. A última vez em que foi visto, ele usava a clássica vestimenta de hospital, que a essa altura já deve estar suja por causa da terra encharcada que a chuva proporcionou. Deduziram que ele fugiu pela floresta. Se esse for o caso, há grandes chances de que ele tenha morrido. Os médicos também disseram que ele não estava em boas condições de fazer esforços físicos. Mas lembrem-se, qualquer informação relevante para o caso, informe as autoridades ou a rádio. Agora um aviso. Um grupo de amigos tentaram caçar na noite passada, algo que não é muito recomendável, principalmente em abril. Nas proximidades da floresta, na zona leste, eles avistaram em meio à neblina um cavalo quase imóvel. A descrição do ocorrido foi a seguinte: após adentrarem a floresta e caminharem um pouco, viram um animal caído no chão. A neblina atrapalhava muito na visibilidade do grupo, tornando quase impossível de ver o organismo por completo. Apontaram a lanterna para o lugar e puderam ver apenas as silhuetas, como se a névoa fosse uma cortina. Então eles viram, através dessa cortina, a sombra de um cavalo que abaixou lentamente sua cabeça até o corpo morto de uma vaca. Sua mandíbula abriu-se 3 vezes mais do que deveria abrir. Puderam ver seus dentes afiados e finos entrando como agulhas na carne do animal morto. O barulho visceral era assombroso e algumas gotas de sangue espirraram para o alto, enquanto o cavalo mastigava ferozmente a carne. Ele parecia ter notado os caçadores, embora os ignorava. Então, quando a luz da lanterna começou a incomodá-lo, ele relinchou e arrastou a vaca com a boca para a floresta dentro. A silhueta daquela monstruosidade foi se dissipando, sendo que seus olhos brilhando com o reflexo da lanterna foi a última coisa que viram. Os 4 amigos saíram às pressas dali, tomando muito cuidado com o caminho de volta. Por sorte, o cavalo já estava ocupado se alimentando. Não gosto nem de pensar o que aconteceria se não estivesse. Isso serve de aviso para todos vocês que desrespeitam as normas de segurança de No Rios. Essas regras foram pensadas para evitarem mortes, por isso precisam ser seguidas. Esses caçadores tiveram sorte dessa vez, mas eles poderiam ter morrido, e é isso que quero que pensem. Poderiam ser vocês no lugar deles. Pensem nas suas famílias, amigos. Não se arrisquem de forma alguma. Ao contrário da maldade humana, a maldade realizada pelo paranormal é imprevisível.
e é isso que a torna tão perigosa. Amanhã teremos a volta do bloco Perguntas e Respostas. Vai ser a 11ª edição do programa. Como de costume, me enviem suas perguntas sobre anomalias, sobre mim, sobre a rádio ou qualquer coisa do tipo. Mandem as perguntas pelo WhatsApp da rádio ou por correio. O número e a caixa postal estão no manual de uso do aparelho de rádio obrigatório, na página 23. Vocês podem enviar suas dúvidas com vossos nomes ou anonimamente, mas saibam que se enviarem com identificação, eu as lerei aqui. Agora são 16 horas e 34 minutos e a Marinha de No Rios acaba de divulgar a confirmação de um peculiar evento que ocorreu semana passada. Sensores submersos captaram um som incomum e em baixa frequência. Analisando o padrão, que soava em cerca de 11 Hz, notaram que poderia ser uma baleia jubarte. Mas, de alguma forma, o jeito como o animal se comunicava era estranho. Essa espécie de baleia só canta para atrair uma fêmea em épocas de acasalamento, mas não havia nenhuma outra baleia nas proximidades em que seu canto poderia ser ouvido, o que é estranho, já que vivem em grupos com cerca de 3 a 4 membros. Continuaram investigando, até que o animal teria se aproximado dos sensores. Poderia ser apenas sorte, coincidência, mas ele parecia saber exatamente onde estavam. Após isso, o organismo ficou imóvel e os cientistas tiveram a impressão que ele estava encarando os sensores. E o que ocorreu após isso foi ainda mais bizarro. Foi emitido um som diferente, um som que vinha da baleia, mas que nunca havia sido escutado de nenhum outro animal marinho. Continuava na mesma frequência que antes, porém foi como se o animal tivesse falado. E ele disse: "Nós perdoamos." Sua voz era rouca e quase incompreensível. Tiveram que remasterizar o áudio várias e várias vezes para chegarem a isso. Nós perdoamos você. Esse som foi acelerado e remodelado para que ficasse perceptível aos nossos ouvidos. Depois da baleia ter supostamente falado, ela lentamente se virou e foi embora pela mesma direção de que veio. Tudo apontava que o espécime tinha por volta de 36 a 45 anos de idade, o que é considerado o auge da idade de uma baleia jubarte. Mas o que tudo isso quer dizer? Alguns internautas criaram teorias de que essa baleia tenha sido uma sobrevivente da grande explosão de Deram. Não há muitas informações do que foi Deram. A HCA diz ter sido apenas uma área de estudo, onde uma terrível explosão acidental devastou o lugar e causou sérios impactos no oceano e na fauna ao redor. Hoje teremos o 3º episódio do nosso recém-criado programa informativo. O programa no qual eu escolho alguma entidade ou lenda da cidade para nós nos aprofundarmos. Nesta edição, falarei sobre Infinity God, o Deus Infinito. Os primeiros registros que se tem dele foram fora de No Rios. Alguns povos indígenas já relataram terem o visto, mas após o breve contato ocular a centenas de metros, esses povos simplesmente sumiram sem deixar vestígios. Desde a fundação de No Rios, houveram poucos avistamentos, sendo um em 1995, que se antecedeu ao desaparecimento de dezenas de aviões do mundo todo no mês seguinte. Embora não haja provas, Infinity God tem sido dito como um precursor de eventos cósmicos graves. Muito se debate a respeito desses eventos posteriores à de sua aparição. Alguns acham que ele os causa,
Entretanto, a maioria desaprova essa ideia. Sobre sua aparência, é fácil imaginar o motivo de ser chamado de Deus infinito, já que sempre que é visto, uma densa névoa cobre o horizonte, podendo-se ver apenas seus longos membros rente ao chão, que por sinal aparentam não terem ossos, já que pode movimentar-se de modo a fazer uma espiral com um braço, por exemplo. Porém, o verdadeiro motivo de ter esse nome é que mesmo que seu braço esteja encostado no solo, Infinity God já foi visto esticando-o por quilômetros à frente, como se fosse infinitamente longo. Nunca foi visto nada além de seus pés, com 2 dedos cada um, suas 2 pernas e 2 braços contendo 4 dedos cada mão. Mas como pode uma criatura tão grande, talvez infinita, desaparecer de uma hora para outra? Esse é um dos grandes mistérios que cercam Infinity God. A HCA realmente acredita que ele seja infinito, ou pelo menos maior do que o nosso planeta, já que quando aparece, uma anomalia na órbita da Terra é detectada, o que indicaria que Infinity God é tão grande que tem massa suficiente para criar um certo campo gravitacional. Mas essas propriedades ainda não foram totalmente estudadas. Algo que nenhum cálculo científico foi capaz de explicar até então é o fato de que, mesmo ele tendo massa suficiente para deslocar o nosso planeta em relação ao Sol e sendo invertebrado, como consegue se manter em pé e estático como uma árvore? Seria preciso uma força ou energia inumerável para isso, ainda mais tendo membros tão finos em relação à sua altura. Agora me responda, se for verdade que ele é um mensageiro cósmico e Jonathan realmente o viu há poucos dias, depois de mais de 10 anos sem aparecer, o que o futuro nos aguarda? Anoiteceu e o céu está lindo hoje, está diferente. O contraste que o vazio espacial faz com as estrelas e com as luzes de abril é magnífico. O rosa de No Hills enche as ruas com sua névoa silenciosa que lentamente espalha seu mistério. O que há do outro lado do véu cor-de-rosa? É isso que eu sempre me pergunto quando eu me encontro em uma das ruas vazias e talvez abandonadas da cidade e estou cercado pela neblina. O silêncio parece muito assustador e solitário, até eu ouvir grunhidos que nenhum ser conhecido é capaz de produzir e perceber que preferia o silêncio a que tentar entender o que seriam esses sons tão impronunciáveis que parecem até criar formas na névoa, formas estranhas, formas inconstantes. Mas todo esse terror só se aprecia uma vez na vida. Essa é a beleza de No Hills. Mas claro, é melhor ver tudo de dentro de casa, de preferência com as luzes apagadas e portas trancadas. Essa transmissão está chegando ao fim. Tenham uma boa noite.